Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Nessa semana eu vou falar um pouquinho mais sobre o último tópico que abordei no meu outro vídeo, que diz respeito a qual o maior desafio na medicina no século XXI. No último vídeo nós falamos do maior desafio da medicina no século XXI, que você deve lembrar que é o custo. A gente sabe que o custo tem aumentado de maneira galopante em todos os países, seja no Brasil, que tem uma medicina voltada tanto da parte privada quanto da parte pública, seja em países onde a medicina já é naturalmente mais cara por ser mais privada, como nos Estados Unidos. A gente sabe que esse desafio tem que ser remediado neste século para poder ter uma medicina de qualidade dentro dos padrões possíveis economicamente de todas as nações. E eu tinha falado também de alguns vilões relacionados ao custo dentro da saúde, né? Vocês lembram? Era a ineficiência, o aumento da tecnologia, de medicamentos também aumentando os preços, né? A má gestão, a medicina sem custo, o desperdício, entre outros, sendo que o desperdício é o principal deles, já que representa 30% de todo o custo no sistema de saúde. Eu tinha falado também no outro vídeo um pouquinho sobre uma aderência relacionada a esse desperdício, mas você deve lembrar que tem uma questão relacionada ao desperdício propriamente dito, que é a questão da medicina sem custo, da percepção de medicina que não tem preço, que não tem ninguém pagando, e também da questão da medicina defensiva. E esses dois aspectos são relacionados justamente ao modelo de pagamento que a gente tem hoje no sistema de saúde aqui do Brasil. Você sabe qual é esse modelo? Pois bem, a maior parte do nosso setor, tanto público quanto privado, trabalha com o modelo Fee for Service. Isso significa o seguinte: de acordo com o serviço prestado pelo médico, ele vai receber um pagamento relacionado a isso, seja por um procedimento ou por uma consulta, né? Isso acarreta justamente num serviço que é como se fosse um restaurante. Então você pediu, alguém pagou por isso e aumenta a quantidade de gloses. Então a gente vê, por exemplo, um paciente que às vezes chega numa emergência, o médico pede uma série de exames, tem que internar o paciente, e isso está tudo relacionado ao custo que vai ter daquele atendimento especificamente. E a medicina defensiva, que é a medicina pautada no medo, baseada no medo de ter algum processo, alguma coisa relacionada ao maltratamento, ele acaba encarecendo o nosso sistema de saúde, porque o médico às vezes pede mais exames complementares do que o necessário, porque às vezes o hospital está um pouquinho mais vazio e ele decide internar aquele paciente ou deixar mais tempo do que deveria. É óbvio que a gente não acredita que nenhum tipo de médico haja de má fé em relação a isso, apesar de a gente saber que existem também as fraudes, principalmente quando a gente vai falar do sistema público. Então, esse sistema que a gente tem hoje de pagamento dentro da gestão em saúde, seja privada ou público, acaba encarecendo muito. E eu vou te contar 3 outras modalidades relacionadas ao pagamento do sistema de saúde, que pode ajudar a diminuir um pouco esse custo e que já estão sendo aplicados em outros locais. O primeiro modelo que eu vou contar para vocês, ele é utilizado na França e se chama pagamentos por pacote. O que isso significa? A gente sabe que existe um procedimento cirúrgico, por exemplo, e que existe um pacote de ações que o médico vai ter que tomar em relação àquele paciente para realizar aquele procedimento. E aí o governo estipula que o gasto por aquele procedimento é de 20 mil reais, por exemplo. E aí o médico ele tem que garantir que tudo que vai ser realizado, desde o atendimento inicial até o procedimento e o pós-operatório, caiba dentro desse pacote, porque ele só vai receber por isso, toda a instituição, o médico, enfim, o local onde vai ser realizada a cirurgia, por exemplo. Só que esse modelo ele tem um pouquinho de problemas, né? Principalmente quando a gente pensa num determinado tipo de cirurgia, se ela for aplicada num paciente de 20 anos, sem comorbidades, saudáveis, com baixo risco, contra um paciente de 60 anos com múltiplas comorbidades, né? Isso acaba engessando de uma certa maneira. Na França, por exemplo, onde eles utilizam esse formato, esse modelo, que até aparece de vez em quando aqui no Brasil também, eles colocam até uma garantia, né? Se por acaso nos próximos 6 meses o paciente voltar a ter sintomas relacionados àquele tratamento específico, ele pode recorrer para ser novamente tratado dentro ainda da faixa de custo estabelecida. O segundo método que eu vou apresentar para vocês, ele é muito utilizado na Inglaterra e é conhecido como Pay per Performance. Isso significa pagamento baseado em performance. Ele é pautado totalmente na meritocracia do médico. Então, o médico na Inglaterra, ele acompanha na atenção básica o seu paciente e de acordo com as intervenções que ele faz, principalmente em prevenção, que diminui as complicações, as internações e tudo mais, ele recebe um aumento no seu salário baseado de acordo na performance que ele tem em relação ao paciente. Então, se ele cuida melhor, o paciente complica menos, ele ganha mais. O terceiro método é muito parecido com o segundo, ele chama Fee for Value, né? Ele também é baseado em resultados, mas ele é pautado um pouco mais em metas, em resultados de metas pré-estabelecidos pelo serviço de saúde relacionados tanto ao médico em si, quanto à figura do médico, quanto à figura do próprio instituição. Ele é um modelo um pouco mais sendo utilizado nos Estados Unidos pelas seguradoras de saúde, né, para evitar justamente essas fraudes, esses gastos desnecessários.
E a primeira forma é relacionada ao próprio médico, onde seu salário se acrescenta de bônus, baseado se aquele médico alcançou ou não as metas pré-estabelecidas em relação aos seus pacientes, principalmente fazendo diagnósticos mais precisos, com exames complementares realmente recomendados, sem extrapolar no exagero, né, de exames complementares e outras solicitações. E também relacionado às instituições, quando a gente fala na adoção de novas tecnologias que possam reduzir o custo e melhorar a eficiência. Ele usa indicadores como a reinternação, as vindas à emergência, a permanência do tempo hospitalar internado, para poder se basear, né, nesses bônus que estão relacionados à lucratividade. Ele é um jogo bem limpo e bem mais claro do ponto de vista empresarial. E alguns serviços, né, algumas seguradoras de saúde aqui no Brasil já estão até começando a implementar para alguns hospitais e alguns médicos. O problema é que no Brasil a gente tem o médico uma figura muito espalhada por diversos sistemas, por diversos hospitais, às vezes sistemas de saúde diferentes. Isso acaba confundindo o médico no seu dia a dia. Mas a grande questão nisso tudo é que a gente sabe que existem outros modelos, melhor do que o pagamento baseado em serviços, que aumentam não só a responsabilidade do médico enquanto ator na escolha de exames complementares, prescrição de medicamentos e internação, podendo atuar diretamente no custo, diminuindo a medicina sem custo e a medicina defensiva, né? Aqueles atos que a gente já sabe que são tão onerosos para o nosso sistema de saúde. Então, como eu coloquei no outro vídeo, você pode realmente adotar práticas no seu dia a dia, entender um pouco mais com a gestão do seu hospital. Por que a gente não adota outros métodos onde a gente possa reduzir o custo, garantindo a qualidade no tratamento dos pacientes? Bom, pessoal, agora você já sabe que existem outros modos de pagamento relacionados ao sistema de saúde, né? E isso pode realmente afetar a questão do custo, melhorando a eficiência e a qualidade no atendimento e tornando a medicina economicamente mais viável para todas as pessoas. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Também eu sugiro você que se inscreva no nosso canal para sempre acompanhar as novidades que a gente coloca aqui. E você também pode curtir o meu último vídeo que está aqui do lado, que está relacionado também a este tema e fala principalmente de aderência ao tratamento. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.